Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito importante que é a relação de casal. Quando um homem e uma mulher decidem se relacionar, decidem construir um relacionamento, muitas dificuldades surgem, advêm dessa decisão em comum que os dois trouxeram para suas experiências de vidas. E hoje a gente tem aqui os nossos amiguinhos, nossos bonequinhos aqui, que vão nos auxiliar nessa clareza em exemplificar para vocês. Vai tornar de uma forma mais clara que a gente possa colocar como exemplo para vocês. Para a gente falar um pouquinho dessa dificuldade que existe nesse relacionar entre um homem e uma mulher. Então, quando um homem ele se sente atraído por uma mulher, normalmente o senso comum das pessoas entendem que essas pessoas elas vêm sozinha, elas vêm só elas para o relacionamento. Quando essa moça aqui se interessa por esse homem, o senso comum das pessoas é que essa mulher ela trouxe esse homem, aceitou esse homem para a vida dela, mas que ele veio sozinho. E o mesmo acontece quando esse rapaz, quando esse moço, ele se interessa por essa mulher, muitas vezes ele pensa e ele diz para ele mesmo, olha, a família dela não me interessa, não me importa, o que me interessa é ela, a minha relação é com ela. E ela também às vezes pode pensar o mesmo, mas na verdade isso não acontece. Quando essa mulher se interessa por esse homem, quando decidem se casar, construir uma família, se casa, essa mulher também se casa com esse homem e se casa com essa mulher, que são as mães desse homem. E o mesmo acontece com esse homem. Quando ele se interessa, quando ele se sente atraído por essa mulher, ele não só traz para a vida dele essa mulher, mas ele traz esse homem, que é o pai dela, é o sogro, e traz também essa mulher, que é a mãe dela, que é a sogra dela. E aí a gente vai perceber que atrás aqui desses dois casais, existem muitos outros casais. Existem avós, bisavós, trisavós, tataravós. Então essa relação aqui, que começou só com duas pessoas, ela trouxe para essa vivência aqui muito mais pessoas, muito mais histórias de vida, muito mais dificuldades, muito mais vivências do que somente esses dois aqui trazem para a sua vida. Aqui existe uma busca que tanto esse homem em direção a essa mulher realiza inconscientemente. Quando esse homem busca uma mulher para um relacionamento, ele busca algo que falta para si, que falta para ele mesmo. E quando essa mulher busca esse homem para um relacionamento, ela também busca algo que naquele momento, na história de vida dela, pode ter sido escasso, possa ter faltado. Então, cada um desses dois, quando um busca um outro para um relacionamento, busca sempre aquilo que talvez tenha faltado no sistema familiar. Ou seja, esse garoto aqui, esse homem, ele às vezes tem dentro dele determinadas experiências, determinados julgamentos, determinadas vivências positivas e determinadas vivências que não foram tão positivas assim, mas que ele fala assim, olha, o dia que eu me relacionar com uma mulher, o dia que eu for construir uma família, vai ser diferente aqui da família com o meu pai e com a minha mãe. E ela também. Quando ela busca esse homem para se relacionar, ela também muitas vezes é atravessada por esse sentimento, por essa sensação, por essa decisão interna dentro dela. Quando eu tiver a minha família, eu vou talvez fazer diferente
da minha experiência de vida com os meus pais, daquilo que foi diferente das experiências de vida dentro da minha família. E muitas vezes também, o contrário também é verdade. Também, às vezes, ele vai vir para essa família que ele está construindo e ele vai dizer assim para ele mesmo, né? Olha, eu vou fazer igualzinho o meu pai e a minha mãe. E o mesmo pode acontecer com ela também. Ela pode também trazer com ela esse sentimento de fazer exatamente aquilo que ela vivenciou dentro de casa, dentro da própria família, e que para ela foi muito bom, foi muito positivo, foi muito saudável, foi muito funcional para a experiência de vida dela. Então, cada um de nós trazemos para esse relacionamento entre um homem e uma mulher, traz experiências que muitas vezes significam dificuldades, significam barreiras, crenças, valores que pertencem a cada um de nós, que fazem parte de cada experiência, de cada pessoa que busca no outro um relacionamento. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza que cada um desses membros do casal, eles têm valores, têm necessidades. E o Bert trouxe, através das constelações familiares, dois movimentos que ele propõe para a gente, duas clarezas que a gente tem que ter para a gente quando a gente constrói um relacionamento, que são as renúncias e que são aquele movimento de, às vezes, abrir mão. Então, cada um de nós temos valores e necessidades. Então, para que o relacionamento entre esse homem e essa mulher funcione, tem necessidades que eu tenho que ter clareza que muitas vezes essas necessidades eu posso abrir mão delas, por exemplo. Às vezes tem necessidades que eu posso abrir mão, mas tem valores que eu não consigo abrir mão. E essa mulher também tem os seus próprios valores, os valores do seu sistema familiar, as necessidades que pertencem a ela e que ela também não está disposta a abrir mão. Não pode, essa dinâmica de abrir mão de todos os valores e todas as necessidades vão dar origem a uma fala, a um movimento lá na frente que a pessoa vai dizer assim: nossa, fiz tanto por esse homem aqui e esse cara aqui nunca conseguiu reconhecer tudo que eu dei para ele para que o relacionamento funcionasse. Ou mesmo ele também. Ele pode também dizer a mesma coisa. Fiz tanto por ela, dei tantas coisas para ela, me dei tanto, abri mão de tantos valores e tantas necessidades e ela não soube reconhecer. Então a gente tem que perceber que dentro da história desse casal aqui, que está construindo um relacionamento agora, mais recentemente, então a gente precisa saber que cada um tem valores e tem necessidades. Tem valores que eu não posso abrir mão e tem necessidades também que eu não posso abrir mão. E eu também tenho que reconhecer que o outro, cada um desses membros da relação, tem seus próprios valores e suas próprias necessidades. E o que faz que o relacionamento dê certo? O relacionamento dá certo quando essa mulher aqui, ela reconhece que tem alguns valores, algumas necessidades que ela de repente pode abrir mão e outras não. E ele reconhece que tem alguns valores para essa mulher e algumas necessidades que ela não consegue abrir mão. E que ele talvez vá ter que abrir mão de algo também para que esse relacionamento seja funcional, para que ele dê certo. Eu sempre digo para os casais que eu atendo, nos workshops que eu faço de constelação familiar, eu sempre digo assim, que o amor entre um homem e uma mulher, dentro de uma relação de casal, esse amor é extremamente condicional. Não pode ser um amor incondicional. O amor incondicional é esse aqui, olha, que quando essa mulher era criança e esse homem era criança, ele tinha em direção a seus pais. Esse amor, quando esse homem era criança, era um amor incondicional. Ele amava esse homem
essa mulher, independente de tudo que eles fossem, independente das dificuldades, de tudo que eles trouxessem para o relacionamento, é aquele amor incondicional que quando a gente é criança a gente tem. E o mesmo essa mulher aqui também. Certamente quando ela era criança, ela tinha esse amor incondicional pelos pais. E isso está certo dentro dessa experiência de vida. Mas quando ela se torna adulta e quando ele se torna adulto e ambos decidem repetir o movimento do papai e da mamãe, desse casal que estão atrás deles, quando eles decidem repetir esse movimento, construir essa família, eles têm que perceber que esse amor tem que ter algumas condições, ou seja, é extremamente condicional. É preciso reconhecer que o outro tem esses determinados valores, essas determinadas necessidades e que de repente muitas vezes não é tão fácil para mim abrir mão. Então tem essa condição para que o relacionamento dê certo é extremamente necessário. É preciso que nesse casal que está construindo um relacionamento, em primeiro lugar, eles deem lugar também a todas essas pessoas que estão atrás aqui, ao papai e a mamãe, aos avós, bisavós, trisavós. Por quê? Atrás de cada um desses membros familiares estão ali todas as outras pessoas que foram importantes para esse homem, e todas as pessoas que foram importantes aqui para essa mulher, e que tudo isso construiu a história dessa moça aqui, que de repente esse garotinho aqui se interessou, se apaixonou por ela e decidiu tornar ela a mulher parte da vida dele, e ela também o mesmo. Então, quando a gente olha, cada um olha um para o outro, tem que perceber que atrás desse coleguinha aqui e dessa coleguinha aqui tem todo um universo, tem toda uma ancestralidade. A história de cada um deles converge aqui. É como aquela árvore genealógica, ela converge tudo aqui. Todas as histórias lá dos tataravós, trisavós, bisavós convergem no pai e na mãe e estão aqui, expressadas nesse garoto aqui, nesse homem aqui, que de repente essa menina trouxe para a vida dela. E o mesmo acontece com ela. Quando a gente dá lugar para todas essas histórias, dá lugar para todas as pessoas que fazem parte de cada uma dessas famílias, aí o amor, aí o relacionamento pode dar certo. E olha, a gente não pode confundir que quando a gente fala de dar lugar para todas essas pessoas, de casar cada um com a família do outro, não significa necessariamente que a gente vai ter que levar toda essa turma aqui morar dentro da minha casa. Ou então que eu tenho que ir lá morar com toda essa turma aqui. A gente vai passar um mês morando na casa dos seus pais e mais um mês morando na casa da sua mãe, e assim sucessivamente a gente vai passar o ano todo. Não significa que isso deva acontecer. Esse dar lugar que cada um desses personagens aqui tem que fazer é dar lugar aqui, ó, no coraçãozinho de cada um deles. É dar lugar aqui dentro dele e dentro dela. E esse dar lugar, esse amar essas pessoas que fazem parte do sistema dessa mulher e do sistema desse homem aqui, esse amar não significa que fisicamente, geograficamente, a gente esteja morando na mesma casa, no mesmo lugar. Não significa isso, mas significa a gente aceitar, respeitar, reconhecer, amar cada um deles com todas as suas histórias, com todas as suas dificuldades. Essa menina aqui tem que olhar esse homem aqui, ela tem que olhar para o sogro, para o pai desse garotinho aqui, ela tem que olhar para ele, que por mais difícil que ele seja, ele tornou possível que esse homem pudesse vir para a vida dela. Só ele pôde dar existência para ela. Ele era o homem perfeito. E quando ele também olha
para a sogra aqui, para a mãe dessa garotinha aqui, ele tem que reconhecer a mesma coisa, que nessa mulher, que apesar dela ser talvez muito difícil, tenha muitas dificuldades, mas é graças a ela e graças a esse homem aqui, olha, graças a esses dois, que essa moça aqui existe. Então eu não preciso trazer todo mundo para habitar o mesmo espaço físico, mas eu preciso dar lugar para essas pessoas aqui dentro, dentro do coraçãozinho dela. Quando a gente faz isso, a gente dá esse amor para cada um deles e a gente possibilita que, junto com essa mulher aqui, eu possa complementar a vida dela. Eu sempre falo para as pessoas, nenhum desses dois aqui veio para completar o outro, não. É um equívoco a gente pensar que essa menina aqui, essa mulher, veio aqui para completar a vida desse homem. Ela veio para complementar, não para completar. Cada um desses dois personagens, cada um desses dois seres aqui, já são completos, já nasceram completos, já receberam tudo que eles necessitavam dos pais, dos avós, dos bisavós. Cada um deles são seres completos. O que a gente tem que pensar e a gente tem que olhar para isso é que o outro e a outra, né? A outra pessoa, ela me complementa. Ela traz para mim a possibilidade de me ajudar em algumas dificuldades que eu tenho. Algumas coisas para mim são muito difíceis. São muito difíceis porque eu trago a história da minha família. Eu trago todos os padrões, as crenças, os costumes, os hábitos, os emaranhamentos da minha família. Então, para esse rapaz aqui, algumas coisas, algumas tarefas cotidianas de relacionamento, talvez para ele seja muito difícil. Para essa mulher aqui também é a mesma coisa. Todas as alegrias, todas as tristezas, as dificuldades, tudo que está presente nesse sistema familiar, ela traz junto com ela. E esse carinha aqui, ele pode ajudar ela a ser mais feliz. Ele pode complementar a vida dela. E ela fazer a mesma coisa para ele. Ela pode complementar para ele aquilo que faltou, aquilo que não foi possível dentro da experiência dele de vida desse casal aqui. Então, só assim, pessoal, quando a gente consegue dar lugar, quando a gente consegue olhar para a relação entre homem e uma mulher dessa forma, dando lugar a todas as pessoas, a todas as histórias que ocorreram no sistema familiar dessa pessoa, é que a gente pode dizer assim que esse relacionamento tem muita chance de dar certo. Então, fica aqui a minha mensagem de hoje para vocês. Cliquem aí no joinha, dá um joinha no vídeo, se inscrevam no meu canal para que a gente possa viabilizar que a gente continue fazendo mais vídeos. Inscrevam-se em nosso canal, sejam muito bem-vindos. Compartilhem, divulguem com outros amigos que talvez precisem um pouquinho dessa clareza para tornar a relação de cada um deles mais fácil, mais fluida, mais funcional.